Olá, Ei, queridinho, tudo bom, meu amor? Como é que você tá? muito bem, você. Tô ótimo, sobrevivendo essa Covid aí, batalhando, tentando sobreviver nessa selva de pedra, mas estamos aí, né? Exatamente. Cada situação, principalmente com a gente, né? Exatamente. Gente, a galera preta, a gente vê cada vez mais pessoas que é que estão morrendo no final, né? Uhum, E tentar, de alguma maneira, minimizar isso, mas sabendo da onde começar dia a dia. exatamente. E tentar de alguma forma, e não só isso, né? Eu acho que para além disso, a gente criar a nossa rede de afetos, né? Eu acho que é muito importante, principalmente nesse tempo de pandemia, com várias coisas acontecendo, com esse levante que teve do povo preto, eu fico muito feliz disso estar acontecendo, né? A gente está sendo do mês do orgulho, com a consciência de que as nossas vidas importam todos os dias, né? E ter de alguma forma mostrado através ou da educação, através das lives, das conversas, até mesmo da revolta que a gente existe, que a gente quer ser notado e vai se fazer ser notado, né? Que é importante para a gente criar essa rede de afeto entre nós, pessoas pretas, e especialmente entre nós bichas pretas, trans e travas pretas, sabe? Então, assim, é muito importante a gente falar das nossas dores, sabe? Então, assim, eu agradeço demais o convite de estar nessa live, não só porque eu admiro muito você e toda a sua história e o carinho que você tem comigo, né? Mas também para a gente poder falar e poder bater esse papo, né? Eu acho que é mais do que necessário, né? É importantíssimo. Extrema urgência. A gente está aí morrendo todos os dias, apanhando todos os dias, né? E chorando todos os dias, a gente não pode desistir, né? Eu acho que por mais que as coisas sejam difíceis, né, a gente tem que preservar nossa saúde mental, a gente tem que criar essa rede de afetos e poder de alguma forma lutar, né? Poder usar das plataformas que a gente tem como espaço de afeto também. Eu acho que isso é muito importante. Isso mesmo. Matheus é aluno da comunicação social da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, Matheus? Uhum. E aí Então, explica um pouco mais do que você performa, para a gente começar a entrar no assunto, né, que a gente vai debater mais para frente. com certeza. Vamos lá. Então, boa tarde a todos e todas que estão entrando agora. Meu nome é Matheus Leri, tenho 22 anos. Sou aluno do primeiro período de comunicação da UFJF, a Facom. E estou muito feliz de estar aqui há 8 meses, desde agosto do ano passado, que foi a Semana Rainbow, no dia 12 de agosto. Eu comecei a pensar na minha drag, que é a Ébano. Cá estou eu, lindíssima, pleníssima, resistente. Né? E o que é o significado de ébano? Ébano é a cor da pele, né? Relacionado ao povo preto. E realmente quis trazer isso para o meu trabalho e para a minha negritude. Né? Poder trazer isso de alguma forma, poder fazer as pazes com essa negritude que é silenciada, com essa negritude que muitas vezes não se sente segura dentro desses espaços. Né? Eu estudava numa outra instituição de ensino, fazendo jornalismo, consegui a transferência para a federal. E estou vendo agora que não são fáceis as coisas para a gente que é preto, LGBTQIAP+. As coisas não são fáceis, as coisas não caem do céu. Né? E poder ter esse recomeço no ano de 2020, eu acho que foi muito importante para mim. Né? Então, assim, dentro desse espaço, eu pude trabalhar com diversas coisas, podcast, trabalhar com, para além da militância, trabalhar com coisas que são necessárias. No ano passado, eu pude, no dia 23 de novembro, ser a drag apresentadora do Denigra, aqui em Juiz de Fora, né? O Denigra, para as pessoas que não conhecem, é um evento organizado pela Funalpa, junto com os movimentos negros daqui de Juiz de Fora, e para a gente poder empretecer esse espaço realmente, sabe? Poder ressignificar o conceito de denegrir, que infelizmente ainda é visto como uma coisa racista, uma expressão racista na sociedade. E para além de empretecer, poder falar das nossas dores, da nossa arte, da nossa cultura. E eu pude ser a drag apresentadora. Canto, performo, assim, tento fazer de tudo um pouco, porque eu acho que é ser plural, né? Ser diversa. A palavra diversidade, para mim, ela tá aí nas pequenas coisas. E é isso. Acho que o resto vocês vão conhecendo na fala, na luta, no choro e no levante. Maravilhoso, muito bem. É, Matheus, muito, a gente usa um monte de letras, né? O Uhum, movimento ele veio caminhando numa evolução constante. uhum. Depois a gente pode falar um pouco como que ele começou, né? E Com através de que certeza, mãos com certeza. porque esse assunto é um assunto necessário que eu falo toda vez que eu falo de LGBT, eu falo de Marcha, eu falo de Silvia, e eu acho que a gente tem que ficar batendo nessa tecla até as Sim, pessoas sim, entenderem. sim, sim, sim. Mas assim, a gente fala do LGBTIQA+, e aí as pessoas falam, nossa, para que tanta letra, né? Por que
porque desenvolver tanto, e a gente que está perto desse estudo, você que Uhum, performa uma drag queer, né? uhum. Uma drag queen, uma drag queer, da forma, né, que são feitas as suas performances, a sua maquiagem. Uhum, É, primeiro, assim, a importância de entender a teoria queer dentro para gente que é bicha preta. com Porque é uma certeza. teoria muito de fora, né? Uhum, Muito acadêmico. Então, por que uhum, que a gente tem que debater mais, e, inclusive nacionalizar a teoria queer, né? com Usar qualquer certeza. nome que seja, né? Mas, assim, para a gente tentar debater um pouco mais qual é a importância para a gente, né, de debater a teoria queer dentro das suas Uhum, interseccionalidades, etc. E um pouquinho do que é teoria queer, a gente pode ir batendo esse papo. com certeza. Só vou colocar meu óculos aqui, porque a bicha é cega. Mas vamos lá. Até melhorou. Para a gente começar a debater a teoria queer, né, o que foi criado pela Judith Butler há um tempo atrás e vem se manifestando hoje nos corpos LGBTQs, a gente tem que primeiro entender o que é ser queer. Né? Então, para o pessoal que está aí de casa, para a gente que até está no meio, às vezes é difícil porque é tanta sigla. Né? E aquilo que eu falo sempre, até a gente poder reduzir o H de humano, né, que todos somos humanos, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa estender esse papo e ter esse assunto todos os dias. Né? Então, o que é ser queer? Ser uma pessoa queer é performar tudo aquilo que vai contra a heteronormatividade. Né? Então, toda pessoa LGBTQIA+, é uma pessoa queer, porque a gente não está nesse espectro de heteronormatividade. Nessa era, o ser hétero branco, padrão, e com todos esses estereótipos que são colocados e são impostos dentro da gente, fazendo a gente engolir. Então, tudo aquilo que está fora dessa normatividade é uma pessoa queer. E aí entra a questão do ser drag. Eu posso falar um pouquinho da história do movimento drag, se me permite? Ah, sem dúvida, querido. O Então, espaço é seu, eu estou só conduzindo. então vamos lá. Como a Dandara falou muito bem, a gente não poderia esquecer de Marsha P. Johnson, né? E a história dela enquanto drag queen, enquanto travesti preta, enquanto soro positivo, né? Enquanto fundadora de diversos movimentos, é muito necessário. Para as pessoas que não sabem, a história do movimento LGBTQIA+, ela teve os seus primeiros passos, começou a engatinhar em Nova York no dia 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn, em Nova York. O que estava acontecendo nesse movimento reverberando e que passou para o mundo inteiro? É, Naquele momento, travestis, drag queens, lésbicas, toda a comunidade era muito reprimida e ser gay nos Estados Unidos e poder se relacionar com a mesma pessoa com a pessoa do mesmo sexo era considerado crime. Então, o que aconteceu? Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, policiais invadiram esse bar, na Stonewall Inn, porque era um bar totalmente diferente. Né? Ele era o bar onde o público LGBT, na sua maioria, estava resistindo, performando, se relacionando entre afetos e, assim, nas diferentes coisas. Então acaba que até é muito assustador pensar que naquela lei tinha a lei do vestuário, né? Que você Sim. tinha que é assustador a gente pensar que a gente só poderia usar 3 peças de roupa apropriadas ao nosso sexo. Então eu não poderia estar usando um vestido, uma saia, e se bobear um turbante, usando maquiagem, porque tudo era performado para a heteronormatividade, para o ser homem com H. Né? Essa masculinidade tóxica que entra na gente e acaba com a gente, sabe? Acho que estragam o nosso corpo enquanto jovens LGBTQs, porque a gente não consegue se reconhecer. Mas, enfim, continuando o assunto. Então, aconteceu que naquele momento, Marsha P. Johnson, né, para vocês que não sabem, Marsha nasceu Michael Malkus, antes dela transicionar. Ela nasceu em 1945 e ela era negra, drag queen, travesti, chegou a ser prostituta, modelo de Andy Warhol, onde o Warhol da pop art que a gente estuda nas escolas, enfim, nos espaços acadêmicos. E ela foi, junto com a Silvia Rivera, ela foi a primeira a encabeçar esse movimento. E é muito importante e muito grandioso falar do fenômeno que foi Marsha P. Johnson, porque exatamente por ser uma mulher preta cabeçando isso, sabe? Por estar quebrando com todo esse estereótipo de hétero, não só de questão do ser hétero, da heteronormatividade, mas também está querendo afrontar esses policiais para falar: não, esse é o nosso espaço, a gente vai resistir, a gente vai lutar, eu existo enquanto pessoa e eu mereço os meus direitos. Eu mereço estar falando do meu corpo e fazer o que quiser com ele. Ser um corpo, além de transgressor e transformador. Né? Então acaba que Marsha P. Johnson ela é exatamente muito importante, porque se não fosse por ela, se não fosse pela luta dela, da Silvia,
de outras tantas drag queens pretas, bichas pretas afeminadas que morreram no passado, a gente não poderia estar falando, nem fazendo essa live hoje. Né? Então Sim. acaba que isso reverberou para outros lugares, até mesmo para o Brasil. Na ditadura, travestis morrendo, transexuais. E é muito triste a gente ter que falar disso até hoje. E eu falo com muito orgulho porque eu tenho descoberto uma pessoa não binária. Sim. Tá aparecendo a imagem aí, bonitinho? Não. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, só um minuto. Ah, voltou. Aí, Desculpa. É ah, porque tinha entendi. desligado aqui o monitor e eu fiquei meio com medo. Mas enfim. Então é para poder falar sobre as nossas dores, sabe? Para poder quebrar um pouco esse estereótipo. Eu tô tentando seguir uma linha de raciocínio para não confundir a cabeça do pessoal, para a gente poder entender e poder explicar da forma mais fácil, mais didática possível. Então vamos lá. Então acaba que depois daquele dia 28 de junho de 1969, né, que foi quando aconteceu a revolta de Stonewall, que aconteceu prisões e mortes e violência contra toda a população LGBTQ, Marsha P. Johnson se juntou ao Gay Liberation Front, que é a Frente de Liberação Homossexual, para fundar a Casa Star no ano de 1970. No ano de 1969, para relembrar todo o ocorrido, um ano antes dela fundar a Casa Star, aconteceu a primeira parada do orgulho LGBTQ nos Estados Unidos, né, para poder relembrar o que aconteceu e a partir daí ter outras paradas ao redor do mundo para a gente lembrar que a gente existe enquanto pessoa, ser humano, e para poder falar que pessoas LGBTQs querem ser respeitadas. Né, e a gente vai se fazer respeitado ou na luta ou no grito, de alguma forma a gente tem que fazer com que a gente seja visto, notado, para que a sociedade entenda que a gente existe enquanto ser humano. Né? Então acaba que no ano de 1970 a Marcha fundou a Casa Star, que é a Ação das Travestis Revolucionárias de Rua, a Ação das Travestis de Rua Revolucionárias, desculpa. Essa casa, né, como se fosse a Casa 1 que a gente tem em São Paulo. Né? Era um abrigo para travestis e transexuais, e ali ela fazia diversos trabalhos socioeconômicos, trabalhos que eram muito importantes de humanização das travestis, né, criando essa rede de afeto, porque até hoje travestis e transexuais, e a Dandara pode falar isso muito melhor do que eu, né, no lugar de falar na propriedade dela enquanto mulher trans, enquanto travesti preta, muitas não têm esse acesso a diversas coisas, né, esse acesso a condições básicas de vida, e naquela época a principal preocupação da marcha era sobreviver dentro daquele espaço, era sobreviver naquele espaço. Né? Então acaba que ela fundou a Casa Star, primeiro para conscientizar outras pessoas sobre o HIV, porque ela era HIV positiva, né? E naquela época estava reverberando muito a questão do HIV, da AIDS, né? Tanto que depois no Brasil foi chamada de peste gay, câncer gay, vírus do 5H, uma coisa assim absurda, absurda, assustadora. E acaba que ela fez esse trabalho nos Estados Unidos, entrando de cabeça, estando na linha de frente. Né? Então, a questão do ser queer, a questão do ser afeminado, vai muito além de questão de gênero, de genitália, né? Vai muito a questão de como você se sente, como você se presencia naquele corpo, como você se manifesta enquanto um corpo afeminado, nas diferentes formas, transicionando ou não, tendo barba ou não, sabe, sendo mais feminino ou não. Então, o mês do orgulho veio para a gente lembrar que Marsha P. Johnson vive todos os dias, e não só ela, assim como Dandara vive, né? Assim como Marielles vivem, assim como Matheusas Passarelli vivem, sabe? Quantas não são as gays, as trans e as travas pretas que estão na linha de frente morrendo, sabe? Que estão muitas vezes apanhando, sabe? Por serem quem são, sabe? Por estarem enfrentando esse sistema, né? Até porque a gente não performa corpo cis, né? A gente quebra com isso de poder pertencer, exatamente, de estar nessa caixinha, né? A gente quebra essa caixa e mete o pé no armário, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque a história da marcha, além de ser uma história muito importante, sabe, foi através dela que outras coisas aconteceram, né? Foi através dela, se não tivessem ali, assim como outras travestis que estão lutando, sabe, que estão na linha de frente. E eu falo isso tendo amigas que são trans, que são travas, né, estando ali encabeçando essa luta, a gente não teria nem hoje, nem no ano passado, sancionado a lei de criminalização contra a LGBTQ-fobia. Né? Então, Sim. assim, essa questão do ser queer, né, essa questão de ser uma drag, me dá muito orgulho por eu poder estar nesse gênero feminino, sabe? Por eu poder me sentir homem e mulher e não ter que pertencer a nenhum gênero. Né? Então, só Sim. para a gente poder entender essa questão do queer,
para a gente fechar, é a questão do queer não pertencer a uma heteronormatividade específica, a desobedecer o H maiúsculo. Né? A gente poder meter o pé na porta e não, sou bicha, sou preta, afeminada, sou mulher, eu me sinto dessa maneira e me amo dessa maneira. Né? Então acaba que todas as pessoas LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, pessoas assexuais, pessoas pan, então assim, a comunidade inteira, né, são pessoas queer por não estarem nesse padrão de heteronormatividade, que muitas vezes é tóxico. Né? Essa coisa do ser homem, fala que nem homem, ande que nem homem. É porque, afinal de contas, o que é ser homem na sociedade? Né? Eu ter que ser viril, provedor e outras coisas, né? Eu ter que performar que eu sou machão o tempo inteiro, eu não poder demonstrar sentimentos e através da minha arte, da minha resistência, mostrar que isso não me define enquanto homem, sabe? Que ser homem vai muito além de genitálios, de posições, entendeu? Até porque, né, essa questão do provimento, né, e do é, mulheres pretas são a base da pirâmide social, né? Não sem mentira, né? Numa teoria muito profunda de Uhum, interseccionalidade, Angela Davis fala que quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta em torno sim, dela, nem que seja por medo, eu complemento, nem que seja por medo, porque é isso, né? Você está na base, então somos nós quem provemos o cuidado do mundo, somos nós quem provemos o mundo, né? E somos nós quem provemos mesmo. Então, bate de frente diretamente com essa com questão do macho certeza. provedor e etc., porque a gente sabe bem que na prática, né? E na materialidade histórica não é bem isso, né? Quem provê, inclusive, corpos para o capitalismo são mulheres e pessoas quem provê e quem cuida, né? São mulheres e pessoas que estão abarcadas dentro da teoria queer. E é muito engraçado falar sobre isso hoje, que eu não sei se você viu mais cedo nas redes sociais, um vídeo. Eu começo a rir só de falar do vídeo, que é um vídeo de um coach desses qualquer aí de masculinidade, que Aham, agora a gente tem essa vergonha alheia, né? Coach, sim, sei coach qual de que é. Sei qual masculinidade. que é. E aí eu ri muito, porque assim, o Thiago, você entendeu que eu estava rindo, porque assim, que tipo de sociedade a gente criou, né, que a gente precisa colocar um contraponto tão grande desse jeito, assim, sabe? Por que que o que condiciona, né, a vida a duas genitálias, sabe? A um grito mais rouco ou a um grito mais é, menos viril, entendeu? Uhum, Porque na materialidade histórica, na realidade, somos nós quem carregamos o mundo, como exatamente. Marshall fez, sabe assim? E aí falar do quanto é tóxica e ruim essa questão da cis-heteronormatividade e da heterossexualidade compulsória, que a gente fica tentando, né, nós LGBTQIs, ficamos tentando cada vez mais se adequar a isso, e aí a gente apaga, né, o movimento, como aconteceu com a Marcha e com a Silvia, né, que logo Uhum. em 70 foram excluídas das paradas e tudo, e Sim, sim. ficaram, Sim, sim. e aí, mantiveram a estar, colocaram para frente o projeto, mas de qualquer maneira elas mesmo ficaram invisibilizadas no movimento. Inclusive, tem uma fala muito forte da Silvia, a marcha mais quietinha, porque você Uhum. Ela veja é bem mais tímida, uma né? das coisas que ela é mais tímida, né? E aí tem inclusive um documentário falando sobre o Stonewall que coloca a Marsha P. Johnson atrás e uma gay branca, né? Que é até um pleonasmo, né? Uma redundância, gay branca, né? Por isso que a gente colocou o título da live Bicha Preta, para a gente fazer essa diferenciação básica, assim, de o quanto que essa masculinidade tóxica ela não deveria nos performar, Uhum. Com certeza. o quanto ela é ruim para a gente. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre sexualidade, sobre hipersexualização do corpo preto, inclusive, né? De como isso é ruim para a gente. Mas Uhum. o quanto desse pagamento da marcha, assim, Uhum. pelo pessoal das outras siglas mais embranquecidas, principalmente, né? Que tentavam uma higienização de tudo aquilo que o queer fala que não deve ser feito, né? Exatamente. É muito assustador a gente pensar nisso, e muito triste, né? Porque é uma coisa que choca a gente e não espanta ao mesmo tempo. Né? Porque a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, a construção da sociedade de uma maneira geral, foi formada por essa branquitude que tentou apagar a nossa história. Né? Se a gente não pode esquecer que no Brasil, de acordo com o IBGE,
aproximadamente 60% da população é a população preta. Então acaba que a gente está na base da sociedade, sustentando essa sociedade através de cultura, através de história, de luta, sabe? A cada dia a gente está sendo dizimado, sabe? É muito assustador a gente pensar nisso, que a história do movimento LGBTQIAP+, ela foi reduzida a uma sigla branca, sabe? Essa Sim, branquidade, sabe? Então acaba que até mesmo essa questão do racismo entra aí, sabe? Para falar do solidão da bicha preta, e não é muito difícil, não precisa fazer nenhum jogo matemático, sabe? Não precisa fazer nenhum raciocínio muito mirabolante. Se vocês que estão na live agora jogarem no Google gay, vocês vão ver o que vai aparecer. É o gay branco, heteronormativo, sarado, né? Aquele corpo que se aproxima da heterossexualidade compulsória, né? Que essa branquitude carrega e tenta fazer a gente engolir a todo momento. E se você colocar a bicha, vai sempre aparecer afeminada. Eles colocam esse estereótipo da bicha na sociedade, que eu tenho que ser agressiva, barraqueira, irreverente, né? Indigna de amor, né? Como se o meu corpo não pudesse performar amor, como se eu não pudesse me relacionar com outros corpos. E eu estava até lendo o artigo do Alma Preta Jornalismo, que chama Tu Palmitas e Nós Preteridas. E esse artigo falava o quanto da solidão da mulher preta é difícil, né? O quanto que, além de ser a base da sociedade, como você bem falou, Dandara, o quanto que essa questão vai muito à questão histórica de como o corpo preto feminino ele sempre foi, além de hipersexualizado, ele foi dizimado, né, por esse passado escravocrata que a gente carrega, né, por esse tempo de escravidão e de opressão que a gente carrega os grilhões e as correntes até hoje, né, porque não acabou a escravidão. Eu gosto sempre de falar e sempre de frisar que a Casa Grande Senzala ela não acabou, ela só mudou de sim. inquilino, sabe? Ela só mudou de dono, né? Porque a Sinhá continua até hoje, a gente continua apanhando até hoje, a gente continua botando fogo no engenho até hoje, né? Então acaba que essa questão do corpo feminino ele sempre é colocado para nós, né? Tanto para nós LGBTQs, né? Quanto para nós pessoas cis ou trans, né? Como uma coisa enquanto um tabu, né? Enquanto uma coisa que não pudesse falar sobre o que é ser feminino, né? Então acaba que ainda ocorre o estupro de diversas mulheres pretas, né? E acaba que naquela época, no passado escravocrata, né? No ano de 1500, o corpo preto ele ainda foi visto como um corpo que eu tinha que trabalhar, como acaba que a gente tinha que satisfazer gente branca, né? Como se o meu corpo fosse um corpo apenas uma máquina sexual, né? Acaba que fosse um fast food, né? Para não dizer outra palavra. Até hoje, né? Oi? Até hoje. Até hoje, com Essa é a certeza. realidade. Até hoje. Então acaba que essa branquitude, acaba que a gente acaba que parece que a gente tem que servir pessoas brancas, né? Acaba que eu tenho que me estar ao seu dispor enquanto uma máquina sexual, né? E falando da questão da mulher preta, a mulher preta tem sentimentos, tem luta, tem uma história muito grande, porque igual você falou, vocês estão na base da pirâmide, né? Acaba que quem paga mais impostos no Brasil é a mulher preta. Né? Então acaba que a gente acaba apagando essa história, esse movimento, reduzindo a uma única sigla, que é a sigla G. Sabe, essa branquitude é tão tóxica, e a gente tem que deixar bem frisado aqui que racismo e gente branca anda de mãos dadas, né? Até a Giovana Castro, que é maravilhosa, um beijo, Giovana, se você estiver assistindo essa live. Ela fala que são gêmeos do mal, e isso vai se estruturando para outros espaços. É até um pouco engraçado a gente falar isso, revoltante, né? Porque acaba que foi estruturado qual que é o lugar do negro na sociedade. Nesse lugar de subserviência, esse lugar de servidão. Não, gente, não é isso, que não é assim que a banda toca, sabe? É importante a gente estar juntos nessa live falando sobre isso, sabe? Falando que se não fosse ser feminino, se não fosse através de uma vagina, né, se não fosse através de uma mulher, ou até mesmo, e principalmente uma mulher preta, a gente não estaria nem discutindo hoje. Se não fosse Você não através do teria gênero necessidade. feminino, exatamente. Se não fosse através de mulheres, e através de todas as formas de ser mulher, porque eu falei da questão da genitália, né, mas a questão do ser mulher se multiplica para diversas formas. Temos aqui Dandara maravilhosa, né, mediando essa live. A gente tem Matheusa Passarelli, que se foi. A gente tem Dandara, que se foi também. Né? A questão do ser mulher é muito importante, porque se não fosse através de vocês, a gente não estaria nem levantando a voz hoje, sabe? Então, assim, acaba que é muito assustador a gente falar sobre isso, porque o quanto de pessoas, de mulheres pretas que estão sendo mortas e apanhando agora nas periferias, sabe? Até mesmo sendo dizimadas em outros lugares, e a gente não está falando sobre isso, sabe? A gente não está abrindo esse espaço para vocês falarem sobre as suas dores, né?
Eu acho que a gente fala um pouco da tutela do corpo, né? Porque Uhum, nós somos um país que nasceu do estupro. A gente precisa deixar isso muito claro, com né? certeza. Essa miscigenação e esse mito da democracia racial que todo mundo vem botar para a gente como se fosse uma coisa maravilhosa, a gente sabe que não é, né? Exatamente. E a gente carrega isso no nosso corpo. Então, de fato, se não fossem, né, as mulheres pretas, o Brasil não existiria enquanto nação da Uhum, forma como é perpetrada, porque foram aquelas mulheres que proveram e proveram inclusive o cuidado das uhum, pessoas e dos senhores, inclusive, né? E aí a uhum, gente tem nesse sentido dizer sobre essa tutela do corpo preto, né? O que exatamente. o corpo preto pode performar enquanto sexualidade, né? E de como essa cis-heterossexualidade compulsória ela é imbuída dentro da gente, porque a gente não pode ser duas coisas, né? Exato. Além de bicha preta, além de travesti, além de preto travesti, né? A gente não pode performar duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Não nos é permitido isso, né? Então vem dessa tutela do corpo que ela se origina lá atrás no período colonial, onde os donos de escravos tinham a tutela do corpo feminino e faziam com esse corpo o que eles bem entendessem, né? E aí no caso do homem preto, né? Essa tutela também foi exercida porque o homem preto Uhum, era aquele que produzia, né? Era aquele que faria, se ele tivesse uma hipersexualização, uma hipervirilidade, uhum, ele, né, produziria mais escravos. E isso se perpetua até hoje, eu acho que nas bichas pretas, porque em algum uhum, momento eu também já estive nesse lugar, né, antes da uhum, transição. A gente performa um lugar de sexualidade dissidente para depois via a questão do gênero, uhum, de como é exigido de nós que nós sejamos ativos sexualmente, que nós tenhamos membros enormes e uhum, que a gente não performe outra coisa na cama que não seja aquele homem viril que fode o tempo todo, entendeu? E que uhum, está ali pronto para mais uma, mais duas, mais três, quantos quer que sejam. E quando você não performa isso, né, quando você sente um prazer de maneira diferente, sendo passivo, uhum. oferecendo formas de prazer sem penetração, que isso fica descaracterizado. E, além de tudo, essa questão do amor, né? Ou você faz isso, ou Uhum, você. com Né? certeza. É muito assustador. Quando eu falo sobre isso, né, eu conto até sobre a minha história enquanto bicha preta, né, porque eu nasci no lar evangélico, eu fiquei 18 anos dentro da igreja, né, uma coisa que acabou com o meu psicológico, assim, até hoje a gente carrega, enquanto jovens LGBTQIAP+, né, que passaram por um ministério, que passaram por alguma coisa, vão se identificar com o que eu vou falar aqui, né, eu fiquei 18 anos dentro da igreja, eu nasci em berço evangélico, né? E acaba que eu sou fruto de um relacionamento interracial, meu pai é preto, minha mãe é branca, né? E acaba que eu sou fruto desse relacionamento interracial, e a gente acaba escutando o tempo inteiro que homem não chora, né? Que a pessoa preta não tem sentimentos, porque se é uma pessoa branca, o pai dele, o pai ou a mãe ou a pessoa que for, vai chegar no ombro dele e vai falar assim, não, você tá chorando, que isso e tudo mais. E a gente acaba escutando, pô, negão, você tá chorando, sério isso mesmo? Você tá fazendo isso e fazendo aquilo? E é muito assustador a gente pensar sobre isso, num momento importante de pensar no momento que a gente está vivendo, né? No momento em que corpos pretos estão sendo dizimados, é importante a gente falar sobre isso, né? O quanto essa questão da heterossexualidade branca, tóxica e frágil, porque a branquidade ela é frágil, né? A gente tem que escurecer esse fato de que a branquidade ela é frágil, né? O quanto foi construído isso ao longo do tempo, da gente não poder performar uma coisa diferente. Então eu sempre ficava muito recluso, tanto que eu tive que procurar psicólogo 2 vezes, porque toda vez que eu via a palavra viadinho, eu achava que era um pecado. Né? Eu achava que era uma coisa dolorosa, alguma coisa demonizando o meu corpo. Né? Como se eu não pudesse ser uma coisa diferente. E é uma luta muito interna que a gente trava conosco, né? Não só para assumir a nossa orientação sexual e identidade de gênero também, né? O quanto a gente fica acuado e nervoso e com medo de querer expressar uma coisa diferente. Né? Eu não posso passar um batom, eu não posso dançar com um certo tipo de música, eu não posso rebolar, eu não posso me comportar de certa maneira, porque aquilo vai falar, se você faz isso, você faz aquilo, você é viadinho.
né? Se construiu essa questão do ser viado, né? Hoje, pra gente, é um sinônimo de resistência me chamar de viadinho. Viadinho não, viadão, né? Viadinho não, Olha aí, viadão. Bichinha não, bichona, né? isso é Exatamente. Então acaba que a gente usa isso para se empoderar, mas até um tempo atrás isso não acontecia, ainda continua não acontecendo, né? Porque agora a gente está nascendo outra geração, uma nova geração, eu me incluo nessa geração de outras bichas, né? Eu tenho 22 anos, né? Mas acaba que a gente começa a perceber as coisas desde muito pequeno. Eu já sabia que eu era uma criança diferente, eu já sabia que eu era uma criança que performava um não ser padrão, né? Porque desde pequeno, para algumas outras pessoas, a gente sabe que o corpo preto é um corpo, além de um corpo físico, é um corpo político, né? E acaba que esse corpo preto, dependendo da forma como ele se posiciona dentro dos espaços, né? Eu vou ser rechaçado, eu vou ser motivo de chacota, né? Eu vou ser motivo de ofensa para outras pessoas, né? Por ser viadinho, por ter características afeminadas, né? E eu entendo que ninguém é obrigado a performar esse feminino, né? Mas ser obrigado a respeitar esse corpo feminino enquanto ele se faz presente dentro desse espaço. Porque a gente sabe que existem gays que são mais masculinizados e outros que são afeminados. Mas acaba que essa masculinidade ela tomou conta da comunidade de forma tão tóxica, sabe? Ela preencheu a comunidade de uma certa maneira que a gente aprendeu a invisibilizar esses outros corpos afeminados, né? E o racismo dentro da comunidade LGBTQ, além de hipersexualizar os nossos corpos pretos, né? Como se eu tivesse que performar uma coisa pausuda, uma coisa viril, uma coisa que é machuda, né? Que tá claro que eu não sou e nem quero ser. É, acaba que é muito assustador a gente pensar que essa branquidade reproduz isso, né? Nos aplicativos do Grindr, no Hornet, em outros aplicativos, você pode ver, aí é muito assustador e revoltante, sabe? Eu printo e toda vez eu bloqueio esse tipo de pessoa, eu queria expor esse tipo de pessoa, sabe? Olha o que está acontecendo. Não curto negros, não curto afeminados, não curto gordos, né? E acaba que hoje a gente não é uma minoria só, sabe? As minorias, elas estão incluídas em vários corpos, por isso que a gente fala da questão da interseccionalidade, né? Eu, enquanto corpo preto, além de ser bicha preta, além de ser uma pessoa não binária, né, e tenho descoberto e desenvolvido isso ao longo do tempo, sou uma pessoa preta, né? Então acaba que a gente está imerso em diversas minorias, né, tentando se encontrar e se preencher dentro desse espaço. Né? E é muito assustador que até mesmo dentro da comunidade, dentro várias vezes dentro do mês do orgulho, né, e não só do mês do orgulho, porque o nosso orgulho não se baseia só um dia, mas são todos os dias, né? A gente vê isso acontecendo, sabe, das pessoas ainda reproduzindo esse tipo de discurso, sabe, no corpo pretos, no corpo afeminados, e o racismo não só mata a gente, né, na questão de interação, nessa questão relacional, mas também essa questão estrutural e institucional, né, de como que a gente normalizou o lugar da pessoa preta. Né? A gente normalizou esse lugar da bicha preta de subserviência, sabe, de que eu tenho que ser passiva o tempo inteiro, de que eu tenho que ser passiva e pacífica para ter que explicar os seus privilégios. Né? Então, assim, Uhum. é muito cansativo, porque a gente realmente já fica cansado. E quando a gente se posiciona de uma maneira mais afrontosa, sabe, de uma maneira mais o meu corpo é esse, quem tem que cuidar dele sou eu, e dane-se, para não ter que usar outra palavra, dane-se o que as pessoas pensam a respeito, né? Quando a gente começa a se empoderar da nossa negritude e da nossa bicharia, por isso que eu falo que o ser afeminado é revolucionário, porque a gente eleva a nossa bicharia e viadagem à enésima potência. Sabe, a gente começa a elevar o nosso corpo a uma coisa tão poderosa, sabe, a ser digno de uma resistência tão grande que ninguém, eu digo ninguém, gente, pode tirar esse nosso orgulho da gente. Né? Então a gente tem que falar sobre isso todos os dias, porque a gente normalizou o lugar do corpo preto nos espaços e dentro da comunidade LGBTQIA+, isso não seria diferente. É muito triste a gente ter que a gente falar sobre isso, porque o racismo, além dele ser reproduzido por outras pessoas, principalmente pela branquidade, né, a gente não se reconhece enquanto corpo preto. A gente não se relaciona enquanto corpo preto, porque a gente acaba reproduzindo esse tipo de discurso. Né? Acaba que até entra na questão da palmitagem, né? A gente pode falar para isso um pouquinho mais para um pouquinho Claro. depois. E é muito triste a gente ver que eu tenho um espelho do que eu sou, mas eu não consigo enxergar esse reflexo que é a outra pessoa. Né? Então acaba que o racismo ele normalizou esse lugar, né? Esse lugar de tristeza, esse lugar de subserviência, esse lugar de servidão, né? De que eu tenho que servir o meu corpo a ser uma coisa passiva o tempo inteiro. Né? Ser uma pessoa que eu tenho que lamber o chão para outra pessoa branca passar. Sabe? Não, isso jamais vai acontecer.
e até a gente se desconstruir em relação a isso e desconstruir os outros espaços. Por isso que eu até comecei a fazer drag, e tenho muito orgulho da arte drag ter entrado na minha vida, né? Porque foi uma coisa transformadora. Eu queria sempre me montar de drag, sabe? Saber o que é estar do outro lado, mesmo não me encaixando em nenhum dos dois, né? Não tendo que me prender a um gênero específico, a um corpo específico, né? Saber o que que era maquiagem, sabe? Desde que eu me assumi, desde que eu vi outras drags, além do RuPaul's Drag Race, as drags brasileiras mesmo, Márcia Pantera, atualmente Glória Groove, né? Pablo Vittar, né? As nossas drags pretas dando nome, né? E eu queria saber o que que é ser feminino, para além de uma ótica de preconceito, sabe? Para além pra uma ótica de estereotipar esse corpo, sabe? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque a todo momento a gente está sendo dizimado, né? A gente não pode esquecer que além de estar nesse país, na nossa pátria amada Brasil, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. A cada 23 horas, reparem bem no que eu vou falar agora. A cada 23 horas, um jovem LGBTQIAP+, é morto no Brasil. Sabe? O Brasil, é muito assustador a gente pensar, e um pouco hipócrita, que o mesmo país que mata travestis e transexuais, e principalmente travestis pretas e periféricas, que não têm acesso à cirurgia de redesignação sexual, que estão penando no SUS para poder fazer essa cirurgia, sabe? Que muitas vezes não têm acesso a nem mesmo um psicólogo para se entender enquanto pessoa, sabe? Para poder entender o seu corpo e aceitar o seu corpo. E estão sendo muitas vezes estupradas dentro das periferias, dentro desses espaços, né? Além do Brasil ser o país que mais mata travestis e transexuais, é o país que mais consome pornografia do gênero. Então acaba que esse estupro do corpo trans e do corpo trans preto, não é só pela questão física, mas pela questão verbal também. Sabe? A questão do olhar, para essa questão de você consumir esse corpo enquanto uma coisa que tivesse preço, sabe? Não tivesse valor, se tivesse preço. Gente, isso é um absurdo a gente estar falando sobre isso, sabe? Me dá muitas vezes desgosto falar sobre isso. Não desgosto enquanto vergonha, mas desgosto enquanto tristeza de saber que pessoas trans e amigas minhas morreram e estão apanhando no meio da rua sendo estupradas, sabe? Porque elas não conseguem uma cirurgia de redesignação sexual, gente. É muito assustador a gente pensar que tantas estão penando, e muitas vezes não penando. Se você não tiver um trabalho formal, estão tendo que recorrer à prostituição, a estar na pista, sabe? Vendendo o corpo como única forma de sobrevivência. Gente, isso é muito assustador a gente falar sobre isso. Sabe, a expectativa de uma pessoa trans é de até 35 anos. Raras as exceções que saem dessa curva, sabe? Que quebram esse padrão, esse paradigma dessa expectativa de vida e estão dentro dos espaços. Sabe, eu falo isso olhando para Dandara quanto espelho, muito emocionado de falar sobre isso. Tô até arrepiado aqui. Porque é uma luta muito grande, sabe? De você sobreviver dentro desse espaço. Né? De você poder performar aquilo que você quiser ser sem ter que dar satisfações a ninguém, sabe? E se preenchendo dos seus. Né? Então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre não pertencer a essa masculinidade tóxica, essa masculinidade branca e padrão que não só silencia dentro a gente dentro desses espaços, né? Para que a gente tenha que imitar eles, mas também faz com que a gente não se reconheça enquanto corpo preto, entendeu? É. Eu falo que Stonewall vive, quando as pessoas falam Stonewall vive, né? Eu falo, Uhum, vive mesmo. Vive colado no racismo do movimento LGBTQIA+, né? uhum, Muito cansativo, assim, ontem, eu tive ontem, três anteontem, talvez terça, quarta e quinta, situações recorrentes da gente falar sobre esse homem branco padrão e as pessoas que dizem, né, estar do seu lado, dizem fazer o debate, inclusive feminista, falar que uhum. bem assim que existe homem branco do bem. Lógico, mas a gente não está falando da exceção. A gente está falando da regra e Exatamente. da constituição de um corpo masculino branco que formata outros corpos, Uhum, com certeza. tutela outros corpos, né? Você precisa ter aquele corpo padrão ali, que é o padrão do Grindr sei lá, qualquer outro aparelho, Essas coisas aí, né? Tinder ou qualquer coisa que seja, né? Para poder
ter minimamente uma construção dentro do movimento, inclusive. Exatamente. Mais uma vez eu falo que choque não espanta a gente, porque essa construção ela não é de hoje, né? Então acaba que o racismo ele não se destrói de um dia para a noite, né? E eu falo isso até pegando como gancho, é que muito se subiu nas outras semanas que vidas negras importam. Né? A gente tá careca de saber que vidas negras importam, porque a gente está dentro desse espaço, sobrevivendo a esse espaço, onde vocês são os nossos algozes, onde você, pessoa branca que está assistindo essa live nesse momento, está silenciando a gente, e mesmo sendo aliado, a gente não está isento de sofrer racismo da sua parte. A gente não está isento de ser silenciado e ser morto por você. Né? Então acaba que muita gente torce o nariz porque eles não querem ver uma bicha preta afrontando esse sistema. Né, eles acabam normalizando isso, né, e se reunindo entre eles assim essa branquidade, essa branquitude, né, esse white people group, né, exatamente o pacto narcísico, né, que eles normalizam esse lugar de que eu tenho privilégios, né, e que as outras pessoas elas que lutem, né, acaba que dane-se o outro corpo, só a minha vida importa, né, e quando a gente confronta eles contra uma situação racista, não, eu não sou racista, né, tenho até amigos negros, tenho a minha empregada é negra. Trepo com homens pretos. Exatamente, eu me relaciono com outras Sim. pessoas pretas, né? Então acaba. Eu faço sexo com outros homens Ai, pretos, né? gente, sinceramente, é de cair aquele lugar daquele lugar, porque, sinceramente, é uma coisa que vai cansando a gente de uma forma, sabe? E acaba que até a gente, para falar nas nossas dores dentro desses espaços, a gente se sente inseguro, e muitas vezes só, né? Porque a solidão da bicha preta, a solidão da trans preta, começa aí até você não ter outras pessoas, né? E não ter outras pessoas por dois motivos. Primeiro que o racismo é muito doloroso porque a gente não reconhece outras pessoas pretas, né? Para poder falar sobre as nossas dores. E segundo que a gente normaliza esse espaço, sabe? Por estar dentro desse espaço. E quando a gente afronta esse espaço e vai de encontro a ele, contra ele, né? Mostrando que o meu corpo existe dentro daquele espaço, eu vou me fazer ser notado, né, as pessoas não gostam, né, porque acaba que a gente aprendeu, entre aspas, né, a suprir a expectativa de pessoas brancas. Que gente branca Sim, gosta de ser servida, gente branca gosta de ser amada, benquista, né, só falta a gente cagar na boca deles, né, e acaba que a gente normalizou esse espaço, né, porque a branquitude ela quer discutir racismo a partir da visão dela. Né? Eles sim. querem roubar esse protagonismo da nossa luta, né, e tomar as frentes. E eu vi isso acontecer diversas vezes nos protestos dos Estados Unidos, né, quando se levantou a questão do antifascismo, né, porque o antifascismo, para quem não sabe, foi o contra ser o fascismo, contra o Bolsonaro, o contra essa instituição branca, né, essa coisa patriarcal que a gente criou não, que foi institucionalizada, né, foi encabeçado por pessoas brancas, né? Acaba que o Vidas Negras Importam, ele acabou aí mesmo, sabe? Né? Pra gente importa, porque a gente está se relacionando todos os dias tentando sobreviver a esse espaço. Mas o que que você, pessoa branca, tem feito em relação a essas vidas pretas? Né? O que que você, pessoa branca, tem feito para reconhecer os seus privilégios e ainda assim se calar quando uma pessoa preta está falando sobre racismo? Né? Porque o que eu vejo várias vezes é uma coisa muito errônea acontecer, um erro muito grave, muito grande e gritante, é pessoas brancas querendo tomar o protagonismo na nossa luta e querer assumir a síndrome da princesa Isabel, né, do branco salvador. Não, porque se não fosse através da gente, né, se não fosse por nós, né, vocês não estariam nem falando, como se eu tivesse que pedir permissão para sinhar, né, como se eu tivesse que Isso é pedir muito benção engraçado. Isso para é falar muito sobre as minhas engraçado. dores. A gente vai. Desculpa te interromper, mas é muito Não, querido, engraçado. fica à vontade, fica à A vontade. gente vai fazendo debate, né? E aí a gente sempre tem o branco pseudo-aliado. Exatamente. E ele se forma, o Marco estava falando ali no comentário que a Bell Hooks trata, e o Fanon também, dessa internalização do branco na gente, né? Porque a gente tem de tornar-se preto, Exatamente. que é o lugar que você estava falando antes lá, né? Eu nasci de uma família interracial, eu também, né? E aí, em casa, eu era branca e na escola eu era preta. E nesses dois lugares eu não tinha lugar nenhum, porque Exatamente. você internaliza o branco em você, mas fora, na sociedade, o segurança anda atrás de você na loja. Exatamente. Isso é uma realidade, né? E aí vem o branco, é,
pseudo-aliado que fala, eu quero ouvir você, eu quero aprender com Uhum, você, uhum. mas não, é, não passa do prefácio, porque o prefácio, né? O prefácio já é difícil para ele entender. Então, por que Exatamente. você não debate esse assunto? Aí ele vem, o branco vem e fala, eu acho que você devia debater branquidade. Aí você pega e chama o branco de branco, aí ele fica desesperado, porque ainda tem esse detalhe, né? Nós pretos estamos acostumados a sermos racializados. Né? Inclusive, isso foi uma coisa que a gente tomou para a gente enquanto identidade. A mulher preta, ela faz cabelo, ela usa turbante, ela tem um modus, um jeito de tratar a outra irmã dela preta, inclusive, chamar Exatamente. de preta, chamar de, né? Que é muito interessante. E tem esse lugar assim que as pessoas querem que a gente debata do jeito delas, né? Por que você Exatamente. fala? Mas tá, você branco está me autorizando a falar sobre racismo, é isso? Não, mas não é bem assim, Não, né? mas Não dá. para o quê? Papapá, papapá, pipipi, popopó. A gente tem que até debochar dessas pessoas, né? E rir, porque eu não tenho que pedir permissão para falar das minhas dores. Eu não pedi permissão para você sinhar branca, casa grande, para botar fogo no engenho, gente. Eu não dependo da sua permissão, da sua aprovação para me reconhecer enquanto corpo preto. E é uma coisa muito triste, né? Porque eles colocam pessoas pretas uma contra a outra. Sabe, é muito engraçado e me dá uma raiva falar disso, me dá uma raiva, sabe? Porque a gente cansa de ser didático, de ser pacífico, e a gente não tem obrigação nenhuma de explicar racismo pra gente branca. Vamos deixar isso Sim, bem escuro. A gente não é obrigado a falar das nossas dores pra gente branca, porque primeiro eles não vivem, e segundo, muitos não vão entender o que a gente está falando. Sabe, a gente pode fazer o quadradinho de 8, a gente pode ser o boneco da Michelin, ficar balançando lá igual um boneco de posto, sabe, para mostrar que a gente existe, que eles não vão entender, sabe? Porque muitos vão falar, eu entendo a sua dor, mas você não vive a minha dor enquanto pessoa preta. Você não tá exato. na minha pele, sabe? Você não tá na minha pele, seja ela mais clara ou mais escura, seja você uma pessoa retinta ou não, né? Você não Sim, tá na minha pele sobrevivendo dentro desse espaço. Então acaba que para eles nem tudo é racismo, né? A gente tá falando que é mimimi, né? A gente tá sendo arrogante, afrontoso, né? Porque a gente não pode sair dessa expectativa, a gente não pode sair dessa expectativa deles, né? A gente não pode quebrar com a expectativa deles, né? E nem quebrar com as nossas expectativas de se reconhecer enquanto pessoas fodas, né? Enquanto falar do nosso corpo, porque acaba que a gente normaliza ser sempre colocado na posição de vítima, né? A gente normalizou ser colocado nessa posição, a gente normalizou colocar pessoas pretas na posição de vítima da sociedade. normalizaram para a gente. Exatamente. Normalizaram Obrigado. para que a gente sabe qual é o lugar, né? Exatamente. Tanto que, assim, quem tem de cuidar do racismo é o branco que criou ele. Exatamente, com certeza. Com A gente certeza. vai cuidar de outras coisas, a gente vai cuidar de vida melhor para as mulheres, a gente vai cuidar de vida melhor para as travestis, para as bichas pretas, de Exatamente. libertação desse corpo, da tutela desse corpo, né? A gente Uhum. vai cuidar disso. Exatamente. Você, branco, lida com racismo aí, você, porque você que criou, você dá um jeito de resolver. Exatamente, exatamente. Sabe, e obrigado por ter me corrigido em relação a isso. É porque quando eu falo que a gente normalizou esse lugar, é porque foi normalizado pra gente, a gente acaba reproduzindo. Entendeu? Sim, Então sim. acaba que a gente não está, mesmo sendo pessoas pretas, a gente não está isento de reproduzir certos discursos que pessoas brancas internalizam na gente. Né? Porque não é a gente que internaliza esse discurso. Não é a gente que se condiciona a esse espaço. E o racismo estrutural é uma coisa tão nociva e tão tóxica que a gente acaba normalizando o lugar de pessoas pretas na sociedade. Né? A gente acaba reproduzindo esse discurso de não se reconhecer enquanto um corpo preto, sabe? E a gente tem que fazer esse debate, e principalmente para as próximas gerações que estão vindo, né? Para a gente falar para eles que ser preto é muito mais que um ato político, um ato de resistência. Né, porque muitas pessoas não se reconhecem enquanto pretos ainda. E não, você me corrige, por favor, se eu estiver errado, Nandara. A gente tem que falar sobre isso para essas pessoas, sabe? Mostrar para elas a nossa cultura e fazer a gente relembrar das nossas origens, né? Porque isso foi apagado na nossa memória. Isso está sendo apagado do Brasil todos os dias, né? Não só a população preta morrendo, sendo dizimada nas favelas, nas periferias, né? Em todos os espaços, mas acaba que a nossa história está sendo substituída por uma branquidade. Né? Nos livros de história, então, a nossa luta e a nossa história está sendo contada por pessoas brancas.
Sabe, isso é inadmissível a gente deixar de reproduzir, deixar com que isso se reproduza, porque a gente acaba reproduzindo uma coisa branca, sabe, passando, introjetando nas crianças, sabe? Você pode ver até mesmo a matriz curricular brasileira, né, dentro das escolas, só se fala sobre racismo no dia 20 de novembro, no dia 13 de maio. E A olha gente lá. acaba. E olha, e se falar, né? E dependendo da escola, se falar. Porque até mesmo dependendo da escola, não se fala nem sobre isso, né? Porque acaba que essas pessoas, acaba que as crianças pretas que estão dentro dessa escola, eu até participei de uma live que algum tempo atrás, algumas semanas atrás, onde alguns historiadores falaram sobre isso. Né? Acaba que a gente normalizou, foi normalizar esse lugar da pessoa preta, né? Até mesmo a gente não contar as nossas histórias. Né? Eu fiz uma matéria ano passado na faculdade, antes de eu conseguir a transferência, que se chama Afro-Humanidades, Cultura e Literatura. Tinham 3 pessoas pretas na minha sala, além do professor. Sim. 3 pessoas pretas. Sabe? Então acaba que essa matéria, e ainda assim, o que me dá mais revolta é que essa matéria é uma matéria optativa. Não era uma matéria que estava na grade. Sabe? Fazia quem quer. Sabe? Se você quiser, faça. Se você quiser, não faça. Sabe? Então acaba que nesses poucos espaços a gente falava sobre as nossas dores, sobre a nossa cultura, sobre a nossa história e literatura, né? Muito mais do que Adão Ventura, muito mais que Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro. A gente falava sobre o que é performar um corpo preto dentro desse espaço. Né? O que é ser preto para além de cor da pele, lábios, nariz largo, o que é você ser uma resistência enquanto uma pessoa. Sabe? Então acaba que é muito triste a gente ter que falar isso, sabe, dentro dessas coisas, porque a gente, enquanto corpo preto, a gente está sobrevivendo dentro desse espaço. Mas o que a pessoa branca está fazendo para abrir esse espaço para a gente? Né? Porque a gente não precisa de permissão para falar sobre as nossas dores. Mas o que essa pessoa branca tá falando e tá fazendo, né, para consumir esse conteúdo da pessoa preta, né? Porque aí que entra a questão da afroconveniência, né? Essas pessoas falam sobre racismo quando convém a elas, né? Quando eu ver uma pessoa preta morrendo, eu vou falar de racismo, sabe? Agora, então, o antirracismo vai estar na pauta Ó, agora. exatamente, vai estar na ponta da língua, né? Vai estar na ponta da língua. Não vão reproduzir e reproduzir cada vez mais, né? Não basta Exato. ser não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista, né? Apenas copiando e colando, Ctrl+C, Ctrl+V da Angela Davis, né? Mas você tem consumido uma literatura preta? Foi bom você ter falado da Angela Davis, que eu acho muito engraçado que assim, as pessoas falam da Angela Davis de uma maneira tão violenta Uhum, quando descobrem Angela Davis, porque Angela Davis faz uma teoria da interseccionalidade básica no Mulheres, Raça e Classe. É uma coisa que ela depois aprofunda muito em outros escritos. E com o branco certeza. vai ali, lê aquilo ali e fala: Nossa, Angela Davis me deu um soco na boca do estômago. Olha que coisa violenta, que soco na boca do estômago, você devia estar atento para isso há muito tempo, sabe assim? Exatamente, exatamente. Que fala violenta para uma mulher que está fazendo uma fala de uma coisa que você já deveria ter acordado há muito tempo, entendeu? Que é essa Exatamente. questão da criança, da interseccionalidade de mulheres, raça e classe, etc. Tem uma pergunta que a Leliane mandou, eu acho que eu vou conseguir colocar ela aqui. Vê. Fica à Aí. vontade. Você conseguiu ver? Tem Também sim. fui da quais desafios estudantes negros ainda têm para entrar na universidade e permanecer? Pode responder? Claro, querida, é para você. A primeira coisa, e parabenizar a Dandara por ser a primeira. Isso já era para ter acontecido há muito tempo, por estar dentro da federal, e toda vez que eu comento sobre você, sabe, meu olho brilha, porque toda vez que eu leio a notícia, eu falo isso com lágrima nos olhos, sabe? É sobre isso, é tudo nosso e para nós. Né? Eu acho que a principal dificuldade para uma pessoa preta entrar na faculdade é ter acesso à faculdade. Né? Porque até a Giovana Castro falou sobre isso, e o Marco já falou sobre isso várias vezes no curso, na Casa de Cultura Elenira Preta. Beijo, Marco, que está assistindo a nossa live. É que É meu é, pai. um carinho demais por ele, que a nossa principal dificuldade não é só se manter e sobreviver, mas é que essas políticas públicas de acesso à educação cheguem para nós. Né? E eu sou muito privilegiado, porque eu não deixo de reconhecer esses privilégios. Eu consegui, mesmo sendo difícil a minha caminhada nos jesuítas, eu tinha uma bolsa nos jesuítas, sabe, com tudo pago, e não estou aqui romantizando a situação, pelo contrário. Né? Eu sempre criticava por que o meu uniforme, a minha gola azul, era diferente do menino branco do diurno, que a gola dele era branca. Por que eles estavam segregando? E até a gente entender a ferida disso,
né? É uma coisa, sabe, que demanda tempo. Eu só fui falar sobre. Diferenciava como bolsista, né? Exatamente, eu fiz a prova para passar como bolsista, assim como outras pessoas pretas e outras pessoas também que não tinham acesso à educação, que estudavam em escola pública, né? E acaba que durante vários anos, né, se perpetuou esse discurso, essa segregação dentro da escola, né? E eu gosto de expor essa situação, primeiro para não passar pano para instituições que são racistas, segundo para falar que a oportunidade não chega para todas as pessoas, né? E a gente tem que falar sobre educação, sabe? Eu até estava lendo uns dados, não sei se foi na Carta Capital, enfim, em algum veículo, 46 milhões de pessoas, sabe, no Brasil não têm acesso à internet. Nessa pandemia, sabe, só em São Paulo, saiu um estudo da instituição Fiocruz, aproximadamente 62% das pessoas afetadas pela Covid são pessoas pretas, é a população preta. Sabe, o médico branco não quer tocar na pessoa preta dentro do hospital. Sim, Sabe, o médico sim. branco não quer chegar a pessoa preta dentro do hospital. Então, Eu infelizmente, se trabalho você. no hospital, você sabe, né? Que eu Então, trabalho no assim, hospital, a gente sim, vê sim. isso. Minha mãe foi da área da saúde. Minha mãe e meu pai são auxiliares de enfermagem, né? Meu pai trabalhou em hospital psiquiátrico e vira e mexe, estava chegando para ele. Meu pai é uma pessoa negra, e eu gosto muito de falar sobre isso porque meu pai aposentou de um hospital e o outro fechou. E dentro desse hospital psiquiátrico chegavam várias outras pessoas pretas e muitas que estavam também em condição em condições carcerárias, sabe? Pessoas pretas que eram presas, meninos que estavam, meninos até um pouco menores do que eu, na época, adolescentes que estavam sendo presos, sabe? E Policial. passando pelo manicômio. Gente, isso é assustador a gente falar sobre isso. O quanto políticas públicas não chega para a população preta. Sabe? O quanto essa questão, infelizmente, o quanto a educação pública, na escola pública, está sucateada, né? Porque no passado quem tinha acesso à escola e ainda tem é a população branca, que tem acesso à educação. Muitas pessoas brancas hoje, mesmo com a questão da pandemia, escolas particulares, tem como assistir as suas aulas Sim, através de plataformas, de aplicativos, né? Tem como, mesmo se voltarem à questão das aulas nas universidades, muitas pessoas pretas não têm acesso ao ensino público, sabe? O ensino que é nosso por direito. Então é muito triste a gente falar sobre isso, porque essas pessoas não têm acesso à educação. E quando a gente entra na universidade pública, né, se entrasse, se infelizmente, porque infelizmente não são todos os que entram, né, a gente se depara com um mundo totalmente diferente porque a gente não teve uma base curricular forte para discutir de certas coisas. a Dentro. gente precisa debater o racismo no prezinho. A gente Exatamente. precisa de uma educação antirracista de lá de baixo, De berço, né? de berço. No municipal, nos primeiros anos do municipal, a Uhum. gente precisa incentivar o debate da educação antirracista, né? Para que as crianças consigam se desenhar enquanto pretas, Exato, em aula exato. de arte, né? Matheus, a gente vai cair daqui a pouquinho, talvez uns 2 minutos. Uhum. Acho que a gente pode fazer considerações finais suas. Eu vou dizer rapidamente que foi maravilhoso ter você com a gente, que a gente poderia ficar assim, 4 horas debatendo, Com certeza, por mas a favor. gente vai diminuindo isso nos processos. A Giovana vai estar aqui com a gente também, e depois Uhum. a gente tem outras oportunidades, né, de continuar esse debate, de aprofundar. Quem tiver alguma dúvida, acho que pode entrar em contato com a gente pelas nossas Pode. DMs, Por favor, por né? favor. Tem também aí nos comentários o Zap da Dandara, que é o Zap da minha pré-candidatura. Pode mandar mensagem para saber mais coisas a respeito, inclusive das nossas propostas para a educação municipal. E aí, considerações finais. Vou deixar você ir falando até ele derrubar a gente. Tá Beijo. bom. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade enquanto bicha preta afeminada de estar dentro desse espaço, né? Eu acho que o nosso afeto, para além de corações de redes sociais, ele é um afeto que ele transpõe esse espaço do online. E para dizer para todas as pessoas pretas, não abaixem a cabeça. Sabe? Parece um discurso de ordem, mas para além de um discurso de ordem, é um discurso de resistência. Sabe? Se façam presentes desse espaço, sabe? Criem laços enquanto outras pessoas pretas. Sabe? A nossa vida preta importa muito mais